Graça e paz, queridos. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Hoje é uma live, vamos dizer assim, especial, né? Por dois motivos. No Brasil comemora-se o Dia dos Namorados e geralmente as igrejas, né, fazem uma programação, um jantar, coisa e tal. E segundo, porque hoje é aniversário da Darlene, né? Darlene está completando mais uma primavera hoje, amém? As mulheres não gostam assim muito de revelar a idade, né? Então eu vou deixar na imaginação aí Não, aí fica pior. de algumas pessoas. Aí fica pior, porque alguns falam assim, parece que tem mais, outros falam, parece que tem menos, outros falam, Não, eu não vou falar, eu É. não falei a idade e para quem conhece ela, né? Sabe, com certeza. Vamos dizer assim, os mais íntimos sabem, né? Quantas primaveras ela está completando hoje e é uma data assim, marcante, né? Marcante. Olha só, aí daqui a pouco você vai, né? Mas Não, de qualquer forma, a gente agradece aí o pessoal que postou lá os comentários, né, no Face, no WhatsApp, os nossos amigos, ok? Dando as felicitações aí. Fala aí, Darlene. O aniversário é teu. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer a todos, né, que de alguma forma demonstraram carinho, né, por mim, uns por telefone, outros pelo Face. Então, eu gostaria muito de agradecer e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu fico muito feliz em poder estar comemorando mais uma primavera, né, mais um ano de vida, porque quantas pessoas que não puderam comemorar esse aniversário foram embora, né? Então, assim foi a vontade de Deus e Deus quis, né, que hoje eu estivesse aqui completando mais uma primavera. Fico feliz, fico assim, né, muito, muito feliz mesmo, porque o Senhor permitiu. E o que é mais importante é que eu estou com saúde, né? O importante é a gente ter saúde, é a gente ter Deus na vida da gente. Eu quero agradecer aí mais uma vez a todos vocês, que Deus possa estar abençoando e que essa pandemia venha passar. Eu sei que tem muitas pessoas que hoje estão entristecidas, até mesmo porque essa data é uma data marcante, é uma data Dia dos Namorados aí no Brasil, e muitas pessoas foram embora, muitos casais, né, ficaram separados devido à morte. Então, eu sei que é muito triste para algumas pessoas. Eu estou feliz, hoje estamos felizes porque estamos aqui podendo comemorar as duas datas, não só do meu aniversário, como também dos namorados, mas tem muitas pessoas que não puderam. Então, que Deus possa estar confortando aí os corações. Amém? Obrigada. Amém. Então, queridos, a gente vai retomar, né, dar continuidade aqui nessa série de estudos sobre o Evangelho. Semana retrasada nós tivemos que resolver algumas questões aqui em outra cidade e não foi possível a realização da live, e hoje a gente está retomando e também aqui dá uma justificativa, né? Na última live que a gente fez, a gente teve a participação do Sandrão, né? Sandrão pra gente que é amigo íntimo dele, né? Do presbítero Sandro Souza, né? E nessa live a gente até comentou de uma possível participação dele, no caso seria hoje, né? Mas também não foi possível para ele, e a gente está retomando aqui a live, dando continuidade nesse assunto que a gente está tratando sobre o Evangelho. Então, quando a gente não fala presbítero, pastor, apóstolo, às vezes a gente não fala, né, missionários, não por falta de respeito, mas sim por intimidade que a gente tem.
por uma questão de afinidade que a gente tem com as pessoas, ok? Se bem que tem uns que, vamos dizer assim, fazem questão, né, do título, enfim, mas isso aí é cada um com seu cada um. Então nessa noite a gente vai falar sobre a comunicação, né? Como a gente deve comunicar o Evangelho, como a gente deve comunicar, aonde devemos comunicar, a quem, né, o Evangelho ele deve ser comunicado, tá bom? Enquanto o pessoal está chegando aí, já quero agradecer também o pessoal que vai entrar mais tarde, vai entrar depois, ok? Nosso abraço aí também, nosso agradecimento. Você que está compartilhando essas lives, está informando para outras pessoas também. Você que tem entrado lá no nosso canal no YouTube, o link do canal está na chamada dessa live, tá bom? É só você entrar no YouTube, procurar lá Eclesia, chamados para fora, tá bom? E é um canal que visa trazer informação e esclarecimento ao público em geral a respeito de estudos da palavra de Deus, tá bom? É o que a gente tem trazido aqui, que Deus colocou no nosso coração para a gente estar realizando e fazendo, tá bom? Então, enquanto o pessoal está chegando aí, a gente vai ouvir aqui uma música das antigas, né? Banda Sinal de Alerta, tá bom? Música A Palavra. Essa música é de 1987 e olha, já tem bastante tempo, mas como eu costumo falar, não existe música boa, né? Ou música melhor dizendo, não existe música velha, música nova, música é atemporal. O que existe é música boa e música ruim, ok? Não importa quando ela foi feita, desde que passe uma mensagem que fique, que traga assim coisas que a gente pode aplicar na nossa vida, aproveitar, para mim tá valendo, independente do ano que ela foi composta, lançada, enfim, tá? Então vamos ouvir aí a banda Sinal de Alerta, uma banda que vamos dizer assim, eu voltei para Cristo, né? Tive um período da minha vida na adolescência que estava completamente desviado dos caminhos do Senhor, e essa banda as letras, né, as músicas, né, fez com que a gente voltasse para os caminhos do Senhor. Amém? Então você curta aí, banda Sinal de Alerta, A Palavra, e que também tem tudo a ver com o estudo que a gente vai tratar nessa noite, tá bom?
terra de ser soltado. Diz a palavra do mestre, o bom semeador, os melhores grãos a você terá. Ouve a palavra de Deus, é tão sublime expressão, tão suave de ouvir, tão doce de se provar. Um mundo de amor que ama-nos traz e nos quer revelar. Ouve a palavra de Deus, ela faz o sol brilhar, dá sentido à vida, te faz às vezes chorar, chorar de alegria, chorar de emoção. Ouvimos então, sinal de alerta, a palavra. Amém? Saudade dessa música, saudade da nossa juventude, aqueles cultos da mocidade, às 3 horas da tarde de domingo. Aquele sol quente. Aquele sol quente. Quanta saudade. Essa música assim, ela nos faz voltar, né? Viajar lá para aquele tempo em a gente era feliz e não sabia. Amém? Não que não sejamos felizes hoje, né? Porque quem tem Cristo Jesus no seu coração, ele é feliz em qualquer situação, ok? Nós não tínhamos tantas preocupações. Mas não tínhamos tantas preocupações, né? Quem se preocupava eram nossos pais, né? Exatamente. E vamos dizer assim, os únicos compromissos e responsabilidades era estar na igreja, né, que a gente congregava, né, num domingo às 3 horas da tarde. Mas como era bom aquele tempo. Retiro, um monte de coisa. Muita saudade daquele tempo, tá bom? Um abraço aí pra minha irmã, Karina. Abração, Karina, Deus te abençoe. Pra minha mãe, que acabou de entrar também. Época Deus boa, abençoe. exatamente, época muito boa, ok? Vamos Deus lá abençoe, então, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui no estudo sobre o Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação desse Evangelho, tá bom? Como, aonde e a quem o Evangelho ele deve ser comunicado, certo? O mandato de Cristo é qual? É ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, tá bom? E a gente pode entender aqui, quando Cristo Jesus ele nos dá esse mandato, esse entendimento, ele vem de uma forma clara, que essa mensagem ela deve ser comunicada oralmente aos outros. E principalmente pelos verbos que são usados para acompanhar a palavra evangelho. Porque os verbos usados, a gente vai citar aqui alguns verbos e as referências, tá bom? Para a gente ter um embasamento bíblico em cima disso aqui, tá? Como a gente sempre vem fazendo aqui nos estudos aqui na live, tá bom? Então os verbos usados são
pregar, que você encontra em Marcos 16, 15 e Mateus 4, 23. Um outro verbo é o dar testemunho, que encontramos em Atos 20, 24. Ministrar, que encontramos em Romanos 15, 16. Expor, que encontramos em Gálatas 2, 2. A Bíblia também faz menção, quando ela fala em fazer notório, ou seja, que as pessoas notem. Está lá em Efésios 6, 19. Falar, 1 Tessalonicenses 2, 2. Comunicar, que encontramos em 1 Tessalonicenses também 2, 8. E defender, que encontramos em Filipenses 1, 17. Esse de defender está ligado à questão da apologética, tá bom? E seria até interessante, já que a gente falou sobre soteriologia ou doutrina da salvação em algumas lives anteriores, né? Quando nós tratamos desse assunto, né? Sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então seria interessante também, e a gente começa a pensar na possibilidade também da gente fazer uma live ou uma série de estudos sobre apologética, tá bom? Que é o que? A defesa do Evangelho, ou a defesa da nossa fé, ok? Não que o Evangelho ele necessite da nossa defesa, porque o Evangelho em si mesmo é o que? É a palavra de Deus, ok? O Evangelho é o próprio Jesus Cristo, então não precisaria a gente defender. Mas pela uma questão assim de quando ele se choca contra principalmente a cultura deste mundo, os valores desse mundo, então tem muita gente deturpando o Evangelho, e é necessária apologética, então, nesse caso, para a defesa do Evangelho, defesa da nossa fé. Então, é uma possibilidade que a gente poderia, tá pensando em fazer uma série de estudos sobre apologéticas. Eu acho que seria um tema bem interessante, tá bom? E, além de todos esses verbos e expressões, né, que a Bíblia usa e que nós expomos aqui, é interessante também viver uma vida exemplar diante do mundo, porque dessa maneira nós seremos como luzes que brilham no mundo que está em trevas, ok? E o que vivemos e aquilo que comunicamos, isso deve enfatizar e interpretar a verdade que pregamos de forma verbal, tá certo? Portanto, vai um conselho aqui, que antes de ir pregar o Evangelho aos outros, a gente deve fazer uma verificação se existe uma participação de coração na realidade desse Evangelho. Porque o falso cristão, ele pode pregar, e a mensagem pregada pode ser bênção no coração dos outros, ok? Mas para ele mesmo, aquilo ali se torna uma tragédia. Se ele que prega a vida em Cristo para outras pessoas, se ele sofre a morte eterna, ele está separado da presença maravilhosa e misericordiosa do Senhor. Então, melhor é participar pessoalmente da mensagem do Evangelho antes de pregá-lo a outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, e nós conhecemos muitos casos assim, e conhecemos um caso gravíssimo, tá bom?
de uma pessoa que prega, a pregação é uma bênção, mas a sua vida, ela não condiz com aquilo que ele prega. Tem sido bênção para outras pessoas? Tem, porque Deus, ele abençoa. Mas para ele mesmo, ele está se enganando, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Tem que ter esse cuidado. Antes de pregar para outras pessoas e anunciar, como a gente deve anunciar, porque é um mandato, tá? De Jesus Cristo. Ele comissionou a todos a fazerem isso, tá? Mas é melhor participar pessoalmente da mensagem do Evangelho, tá? Ter, vamos dizer assim, uma experiência pessoal com o Evangelho antes de pregá-lo para outras pessoas, porque senão a pregação vai fazer sentido para outros, mas para si mesmo não vai fazer e nem vai surtir efeito nenhum, tá certo? A nossa responsabilidade é de começar a pregar o Evangelho segundo a Bíblia, segundo a Palavra de Deus, e principalmente os Evangelhos, tá? Eles dão algumas dicas ali de como a gente deve começar, dar início a isso, tá? Porque devemos começar a pregar esse Evangelho para quem? Para aqueles que são de perto de nós. E a Bíblia exemplifica esse perto de nós fazendo uma analogia à nossa Jerusalém, ou seja, começando por Jerusalém, tá bom? Depois a gente vai ampliando mais o alcance aos de toda a nossa região do estado e bem como aos do nosso país. Aí a gente pode fazer uma analogia com Judéia, tá certo? Que era próximo ali. Aí a gente vai esticando as nossas atenções também aos países por perto e aos povos talvez bem diferentes de nós. A Bíblia faz uma analogia para quem? Para a cidade de Samaria. Até que a gente consiga atingir os povos distantes, como na Bíblia, mas de uma forma analógica, vamos dizer assim, tá? Os confins da terra, que é citado lá em Atos 1:8. E depois em Mateus 28:19, todas as nações. Lucas 24:47 e Marcos 16:15, a toda criatura. Ou seja, a gente não pode ir, lógico, é claro, ir pessoalmente a todas as nações desse mundo, né? Mas podemos ajudar os outros que estão lá fazendo um trabalho sério. Ajudando de que forma? Com as nossas orações, ajudando também com ofertas missionárias. Podemos equipar e manter este que está fazendo esse trabalho sério pelo nosso amor, pelo nosso sustento, enquanto essa pessoa cumpre a sua chamada ou o seu chamado para pregar o Evangelho às outras nações. Tá certo? Né? Os missionários que estão espalhados mundo afora. Alguns a gente conhece, outros a gente não conhece, não sabe nem onde estão. E muitas igrejas, infelizmente, têm se preocupado com construção de templos, ampliação de templo, enfim, conforto, bem-estar do povo, né? Porque a gente tem que colocar isso aqui e fazer aquilo ali. E não que isso seja errado também, tá? Não que isso seja errado, mas o foco, vamos dizer assim, principal só está nisso, tá? Tem igrejas que só fazem isso, né? Igrejas que só fazem isso. Tem que aumentar, tem que ampliar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e tem que colocar isso aqui e melhorar aquilo ali, enquanto
existem missionários mundo afora que precisam desse sustento. Repito aqui, não que isso seja errado. É porque muitos estão fazendo Não isso e que estão isso seja ajudando errado. também, né? Tá? Porque eu conheço muitos ministérios que estão fazendo isso, E também mas o foco principal não é ali só, tá? No templo, na igreja local, mas eles visam o quê? A igreja mundial, tá certo? E quando eu falo igreja mundial aqui, também não estou me referindo a aquela denominação igreja mundial. Igreja mundial que eu falo é a igreja universal, que também não é aquela denominação, tá bom? Mas é a igreja espalhada pelo mundo inteiro, através dos missionários, enfim. Estão fazendo pela igreja local, mas também estão fazendo pela igreja universal, a igreja que está espalhada pelo mundo, tá certo? Então, a gente pode equipar essas pessoas, a gente pode sustentar essas pessoas, e não só com orações, mas também financeiramente, tá certo? Porque o evangelho ele precisa ser pregado, o evangelho ele precisa ser levado a todas as nações, tá certo, querido? E tem muitos missionários que estão precisando desse suporte, desse sustento, desta equipação, tá bom? Missionários, muitos em condições muito ruins, por falta de apoio de denominações, de ministérios, enfim, que infelizmente, tá? Não vou generalizar aqui, mas tem muitos ministérios hoje que estão só olhando para o seu próprio umbigo, tá? E esquecem que a igreja ela está espalhada por este mundo afora, e missionários estão espalhados, né, pelo planeta Terra, pregando a palavra de Deus, e muitos sem condições, tá? Só pela misericórdia e pela graça de Deus que essas pessoas elas continuam, porque entenderam o chamado para a sua vida, entenderam essa ordem, né, esse mandato de Jesus Cristo, e estão cumprindo o ID, tá certo? estão arriscando as suas vidas, né? Arriscando as suas próprias vidas. Muitos já perderam praticamente a família toda, tá? Muitos já derramaram o seu sangue, né? Enfim, várias e várias situações que a gente conhece, que a situação está muito difícil, mas essas pessoas, pelo amor a Deus, né, em primeiro lugar, e depois pelo amor, pela sua palavra, pelo evangelho, estão ali lutando firmes, tá bom? Um abraço aí para o nosso amigo José Junico, né, que está assistindo, para o Sorim também. Abração, Junico, abração, Sorim. Deus te abençoe, os nossos amigos aqui em Portugal. Deus te abençoe, Sorim, a tua família, e o José Jonico também, da mesma forma, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês. O exemplo primordial também sobre esse assunto de missões, ele está baseado em Cristo Jesus. Por quê? Se a gente for também fazer uma analogia, né, com a Bíblia e com os fatos que ocorreram, é o exemplo de Cristo, assim, vamos dizer assim, que é o melhor exemplo que a gente pode dar. Por quê? Porque ele veio de mais longe. Bem longe. Bem longe, né? Ele veio do céu. E ele veio para um povo completamente diferente, né? E que povo era esse? Somos nós, os pecadores. E ele sofreu o preço mais caro. E esse preço foi o quê? Foi a sua própria vida, tá? E ele sofreu esse preço, que foi a sua própria vida, para ser o evangelho, que ele mesmo pregou, ou seja, o justo para os injustos, conforme 1 Pedro 3,18. E quando a gente procura a graça de Deus,
para sermos ativos em pregar o Evangelho aos outros, nós estamos seguindo o quê? O maior exemplo de missionário existente. O exemplo do próprio Jesus. E essa obra de missões, ela é uma obra privilegiada, porque é uma obra que tem a participação simplesmente ou unicamente da Trindade. A obra de missões, ela começou no coração do Deus Pai. A obra de missões, ela é efetuada pela obra do Espírito Santo no coração do seu povo. E essa obra de missões, ela é proclamada através da mensagem do Deus Filho. Amém? Então é uma obra que tem a participação da Trindade. Só para você ver como é uma obra séria. Só para você ver como é uma obra eficaz. E é uma obra que nós recebemos um mandato e uma ordem para estar cumprindo. Amém, querido? Não foi de homem algum, mas foi do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Um abraço aí também para minha filhota, Dani Almeida Lima, que está assistindo a live. Amém? Ela está aqui no quarto ao lado, mas está assistindo. Amém? Deus te abençoe, Dani. O nosso exemplo prático de missões, né, já que a gente está falando desse tema, e da comunicação do Evangelho, nosso exemplo prático são quem? São os apóstolos e os primeiros cristãos que trabalharam pelas igrejas primitivas. Porque eles foram em vários tipos e classes de pessoas. Assim como o Mestre Jesus fazia e ia, ok? Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele estava com os publicanos, ele estava com os pecadores, ele estava evangelizando e falando acerca do reino de Deus como uma prostituta. Ele estava, enfim, em todos os lugares, com todas as classes e com todos os tipos de pessoas. E esses apóstolos, esses primeiros, vamos dizer assim, irmãos, né, da igreja primitiva, eles foram aos pobres, conforme Lucas 7:22. Eles pregaram aos religiosos e filósofos, em Atos 17:18, a gente encontra isso. Eles foram às mulheres da classe nobre, em Atos 17:12, tem essa referência. Eles foram e pregaram e foram fazer missões, anunciar o Evangelho aos reis, está lá em Atos 24:3 e 26:25, e anunciaram o Evangelho de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Eles pregaram o Evangelho no deserto, eles pregaram o Evangelho à beira de um rio, e até na prisão o Evangelho ele foi pregado, conforme Atos 16:25. Então os nossos exemplos práticos usaram os meios de comunicação de massa para atingir as multidões. Aí você me pergunta, meio de comunicação de massa? Naquela época existia isso? Existia. Quais eram os meios de comunicação em massa para atingir as multidões? Os templos, tá bom? E nos mercados. Era um grande meio de comunicação em massa para atingir muitas pessoas. Hoje nós temos aí vários meios de comunicação de massa, e um deles é esse aqui que a gente está utilizando, né?
E muitas pessoas utilizam esse meio de comunicação aqui de forma totalmente equivocada. Muitos, ao invés de anunciar o Evangelho, estão anunciando a vida de outras pessoas, com intrigas, com fofocas e disse-me-disse, colocando assuntos que não tem nada a ver, coisas banais, enfim, estão perdendo o seu tempo, ao invés de usar este meio de comunicação que hoje nós temos à nossa disposição para fazer isso. E por enquanto ainda é permitido nós fazermos isso, porque vai chegar um tempo, muitos falam, a coisa vai melhorar, não sei o que, né? A vida vai melhorar, a coisa vai ser melhor. Olha, eu discordo totalmente disso, porque a gente está vivendo aí, né, o princípio das dores, né, como fala no Evangelho, ali naquela mensagem, vamos dizer assim, escatológica que Jesus deu, né? Quando ele disse que não ficará pedra sobre pedra, enfim, ele discorreu um pouco ali, que lá na frente depois João ele vai descrever no livro de Apocalipse, né? Aquele sermão profético que Jesus proferiu, e nós estamos vivendo o princípio das dores, então as coisas não vão melhorar, querido, não vão melhorar. Por enquanto a gente pode usar este meio aqui, temos liberdade de usar este meio para proclamar o Evangelho, pregar a mensagem da cruz, mas vai chegar um tempo que eu tenho certeza que isso vai ser proibido, tá bom? Então tem muita gente que hoje, ao invés de aproveitar, tem perdido o seu tempo com assuntos, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Enfim, que só geram discussões e mais discussões e ódio de um lado e ódio de outro, e cada um levanta uma bandeira de alguma coisa, uma ideologia. Isso não vai salvar ninguém, isso não vai trazer paz para a vida de ninguém. Muitas pessoas expondo os seus irmãos, muitas pessoas criticando o trabalho de outras pessoas, denegrindo a imagem de outras pessoas, levantando falso testemunho, se metendo na vida alheia, enfim. Pregando o que quer pregar. Pregando o que quer pregar, pregando um monte de heresia, pregando um monte de baboseira, falando um monte de baboseira, falando coisas que Deus não mandou falar, sabe? Com o afã. Fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Fazendo coisas que Deus não mandou fazer, enfim. Tá uma salada muito venenosa, uma sopa muito venenosa nas redes sociais, enfim, ao invés das pessoas utilizarem, gastarem seu tempo com coisas que edificam, com coisas que vão trazer vida e principalmente salvação para aqueles que precisam. Amém? Eu peço a Deus, e uma das minhas orações é que a gente não caia nesse engodo, que a gente não caia nesse tipo de sistema, que a gente não, vamos dizer assim, se deixe vencer ou se venda a esse sistema que eles estão implantando neste mundo. Querem acabar com a família, querem acabar com o casamento, querem acabar com os valores éticos, com os princípios morais, enfim. Mas nós não vamos nos vender, nós não vamos ceder para essas coisas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Por isso, Deus nos deu essa direção. Eclesia. Chamados para fora do sistema e dos valores deste mundo. Amém? Até porque a nossa pátria não é aqui. E quando eu falo pátria, eu não estou me referindo a Portugal, não estou me referindo a Brasil, tá? Vamos dizer assim, no modo crítico de falar, não é isso, mas a nossa pátria, né? É a nossa
pátria celestial, a nossa Jerusalém celestial, a nossa terra prometida celestial, ok? Celestial e eterna, tá bom? Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Então vamos aproveitar esta passagem neste mundo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Aquilo que Jesus fez, realizou na vida de muitas pessoas, e outros homens e mulheres foram levantados como canais de Deus para estarem dando continuidade a isso. E hoje Deus levanta a nossa geração para a gente cumprir este chamado, esse propósito. Amém? Então esses irmãos, querido, eles fizeram este trabalho sem organizações maiores do que a igreja, sem grandes corporações financiando alguma coisa, sem equipamentos de alta tecnologia. Eles simplesmente, em obediência, foram com a palavra de Deus a quem podiam e foram aonde Deus os guiou. Amém. Tá? Não foram personalidades carismáticas, nem foram os métodos bem afinados que eram o grande poder ou aquele que produziu o fruto desejado. O poder de Deus se encontrava na própria mensagem que era pregada, e o fruto era de Deus pela obra do Espírito Santo naqueles humildes pregadores, tá? Obedientes. Eu ia falar pecadores, né? Mas eram pecadores também, tá? Só que eram pregadores, mesmo sendo pecadores, né? Entenderam o chamado de Deus para a vida deles, e muitos deles também deram a sua vida em prol, em favor do Evangelho, porque, como a gente sabe pela história da igreja, tá? Muitos morreram em arenas, em coliseus, tá? Soltavam leões e outras feras em cima deles, outros foram queimados vivos, serviram de espetáculo para uma multidão que assistia tudo aquilo e aplaudia, tá? Mas tudo isso em favor, tá? E em prol do Evangelho, tá bom? Então não precisamos de montes de dinheiro, de maiores construções, de maiores templos, tá? Ou de melhores métodos ou pessoas de grande destaque. O que nós precisamos é de cristãos consagrados que levem o Evangelho para os outros ao seu alcance, tá certo? É disso que precisamos. Espelhos, homens, né? E mulheres, exatamente, homens e mulheres, espelhos, exemplos, tá bom? Assim como Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva foi exemplo para muitos naquela época, nós temos que ser exemplo para a nossa geração, amém? Para a nossa geração. E como os discípulos levaram o Evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios, devemos pregar também aos povos de nacionalidades e de religiões diferentes. Mas a gente tem que respeitar as religiões, a gente tem que respeitar os costumes. Sim, temos que respeitar as religiões, temos que respeitar os costumes, mas temos que anunciar, temos que pregar o Evangelho para todos os povos e para todas as religiões. Amém? Voltando na nossa live, né, de reino de Deus, e principalmente ali quando a gente falou de semeadura desse reino, né, quando a gente tratou ali das parábolas e principalmente da parábola da semente, né, não é a gente que dá o crescimento à semente. Não, o nosso papel o que? É lançar a semente e pregar o Evangelho para um povo de uma religião diferente, de uma nacionalidade, de um costume diferente. É exatamente isso. É o que? Lançar a semente. Agora, quem vai dar o crescimento daquela semente é o nosso Pai Celestial. Amém? E a gente ouve muito, né, as pessoas falarem todos os caminhos levam a Deus. Não, é o caminho, existe, né?
caminho, um caminho só que vai levar a Deus, porque só existe um Deus. E as pessoas às vezes fazem essa confusão, todos os caminhos, não. Existe um Deus e um caminho só, né? Que vai levar até Ele. E é Jesus. E o próprio Jesus falou, eu sou o Caminho. ou seja, só tem um. Né? Se existissem outros, ele falaria assim, eu sou... Os caminhos. Não, eu sou algum dos caminhos. Eu sou um dos caminhos. Ou seja, teria mais de um. Mas ele falou, eu sou o artigo masculino definido, o caminho. Então, só existe um caminho. O resto é atalho. E muitos atalhos a gente acaba se perdendo, tá bom? Então é melhor seguir o caminho, ou seja, um único caminho. Que vai levar ao único Deus. Ao único Deus, exatamente. Ao único Deus, tá certo? Um abraço aí para o Marcelo Soares que está assistindo. Deus te abençoe, meu querido. Grande abraço, saudade aí de vocês. Amém? Dá um abraço, um beijo aí na Lívia, nas crianças. Que Deus possa estar abençoando aí, tá bom? Grande abraço. Então devemos pregar a todas as nacionalidades e a todos os povos, mesmo que sejam de religiões diferentes. Temos que pregar. Ao único caminho. Temos que pregar Amém. a mensagem, ou o Evangelho, Amém. ou a palavra, né? Conforme nós ouvimos nessa música aí de início do sinal de alerta, tá bom? O mandato ele tem também uma atividade imediata e contínua. Primeiramente, somos instruídos a fazer o quê? Discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28:19. E fazer discípulos de todas as nações, a gente poderia também simplificar aqui e dizer o seguinte: ou mostrar a todos a quem eles deveriam seguir, tá certo? Porque essa é a nossa mensagem principal e imediata para as ovelhas que estão desgarradas, tá bom? Um abraço aí para Rosa. Abração, Rosa. Dá um beijão no Kim. Dá um abraço aí pro Kim, nas crianças. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, mostrar para essas pessoas a quem eles deveriam seguir. E essa é a nossa mensagem principal e imediata para essas ovelhas desgarradas. E que mensagem é essa? Cristo é quem foi feito pecado pelos pecadores que se arrependem e creem nele como o Salvador. Simples. Simples. É só isso. Tá bom? Romanos 5:8, 2 Coríntios 5:21 vai nos aprofundar em cima disso daí, tá bom? Marcelo aqui está dando parabéns para a pastora. Deus abençoe grandemente a sua vida e lhe proporcione comemorar esta data muitas vezes com muita saúde e paz. Estamos em um evento da igreja, mas não podíamos esquecer. Amém, Marcelo. Obrigada. De deixar aqui nossos parabéns. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Beijão aí na Lívia, das crianças. Obrigado. Amém. Curtam o evento aí. Provavelmente deve ser um jantar do Dia dos Namorados, alguma coisa assim, né? Saudade aí também desses jantares, dessas programações que a gente fazia. Bom, obrigado aí mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Então, Cristo, quem foi feito pecado pelos pecadores, ok? E essa mensagem é que deve ser pregada para as ovelhas desgarradas. E depois que as ovelhas desgarradas voltam ao bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, é necessário implementar a parte do mandato com atividade contínua, ou seja, conforme Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E este trabalho começa com o batismo neotestamentário e continua até que todas as coisas que Cristo ensinou tenham sido didaticamente instruídas. Este trabalho é da responsabilidade do seu ajuntamento neotestamentário. E eu já vou já falar sobre esse ajuntamento neotestamentário. O que é isso, tá bom? Guarda um pouquinho aí que a gente já vai falar sobre isso. Então esse mandato autoriza também e limita o que deve ser ensinado, tá bom? Porque tem muita gente que acha que deve ensinar
que deve falar qualquer coisa, ou aquilo que vem na cabeça, ou aquela coisa assim, vamos dizer, inflamada pelas emoções, entendeu? E não é dessa forma. O que deve ser anunciado, né, como muitos pensam, não são obras sociais que devem ser anunciado, não é psicologia que deve ser anunciada, não são boas maneiras ou alfabetização que deve ser anunciada, tá bom? O trabalho também não é de vestir os que não têm roupa, de inocular os não vacinados, de abrigar os sem teto, de expulsar os demônios, de curar os doentes, de enriquecer os pobres ou politizar os não alinhados à nossa filosofia. Poxa, Adriano, mas você falou aí que a gente não deve vestir, que a gente não deve expulsar os demônios. O mandato limita o que deve ser ensinado. Eu não estou dizendo que isso aqui sejam coisas erradas, que não devemos fazer isso. Não! Devemos fazer isso aqui. Sim, devemos fazer. Mas a gente está falando aqui de comunicação do Evangelho. E comunicação do Evangelho não é isso aqui. Isso aqui são consequências, são obras. Vamos falar aqui um pouquinho de obras para você se situar. Por que Deus, tá? Ele olha para a gente de uma forma e os homens olham de outra? Deus, ele vê o quê? O nosso interior. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Nós já falamos isso aqui, mas vale mais uma vez a gente bater nessa tecla. Os homens, eles enxergam o quê? Eles sabem os nossos pensamentos? Não. Ele conhece os nossos corações? Não. Embora algumas das vezes a gente demonstre algumas coisas e eles percebem. Mas os homens, eles veem o que? A nossa atitude. E as obras, para os homens, são coisas visíveis. Deus, ele vê fé, conhece nosso coração, mas também enxerga as obras. Agora, os homens, eles só enxergam o quê? As obras. Tá certo? Eles não veem fé. Eles não conseguem enxergar fé. Eles conseguem enxergar obras. Então isso aqui, essas obras, são importantes, são interessantes, devemos fazer? Sim, devemos fazer. Mas a gente está falando aqui de comunicação do Evangelho. E comunicação do Evangelho não é nada disso daqui. Isso aqui vem depois. A comunicação do Evangelho, esse mandato que autoriza e limita o que deve ser anunciado, ele vai nos dizer o seguinte, que a nossa mensagem, a mensagem que devemos anunciar, ao contrário de tudo isso aqui que a gente citou, que depois sim devemos fazer, sim devemos e vamos fazer, mas a nossa mensagem é o que? É Cristo para todos. E uma vez que os de Deus estejam arrebanhados, devemos cuidadosamente doutrinar essas pessoas a guardar todas as coisas de Cristo pela palavra de Deus. Então, o que deve ser anunciado? O que esse mandato nos autoriza a anunciar e nos limita também a ensinar? A mensagem de Cristo Jesus. Ok? Se for necessário expulsar demônios, nós vamos expulsar. Se for necessário ajudar aos que não têm o que comer, não têm o que vestir, ok? Vamos fazer. Mas em primeiro lugar, Cristo Jesus tem que ser anunciado para esses. Ok? Entenderam a situação? Então, assim que deve ser. Um abraço aí para Vânia Lúcia, que está assistindo também. Um abração, Vânia. Obrigado, Rosa. Rosa está querendo bolo. Amém. Vânia, dá um abraço aí no Gilvan, tá bom? Na Vitória. Grande abraço aí para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Parabéns aí pelo dia dos Namorados. Parabéns aí
não sei se o Gilvan está trabalhando ou se está em casa, tá bom? Mas de qualquer forma, né, dá um abraço aí no Gilvan, tá bom? E que Deus possa continuar abençoando a vida aí de vocês, tá bom? Vocês já são abençoados, mas Que Ele continue abençoando. que Ele continue abençoando, tá bom? Obrigado aí pela participação. Amém, queridos? Então, Cristo Jesus deve ser anunciado. Depois essas coisas vão ser feitas? Com certeza vão, tá bom? Para depois não dizerem e de repente editarem esse vídeo e falar: o pessoal lá falou que não deve ajudar ninguém, que não deve vestir ninguém, que todo mundo se lasque, que dê seu jeito. Não, Aí, Joelma Lima não é entrou. isso. Um abraço aí para Joelma Lima. Apesar de ter o meu sobrenome, Lima, não é Não é tua prima. não é tua minha irmã? prima, não. Irmã sim, irmã em É Cristo minha irmã em Jesus. Cristo Jesus. Pertence à minha família celestial. Amém? Grande abraço aí, Joelma. Dá um abraço aí no Marcelino, tá bom? Um abraço aí também pro Modesto, meu amigo Modesto. lá de Cartagena, na Abração, Colômbia, Modesto. mas que está aqui em Portugal também, né? Tivemos o prazer de trabalhar juntos aqui. Modesto é um hombre de Dio. É modesto, é um homem modesto. É um homem modesto, mas é um homem de Deus. Nausimar também, beijão, Nausimar. Que Deus te Beijo, um abençoe. abraço aí na Nausimar. Peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Bom, quem deu o mandato de pregar o Evangelho? Quem é que deu esse mandato? No texto de Marcos 16:15, junto com todos os textos que mencionam o mandato de ir pregar, é claro, né? Quem deu o mandato é o próprio Jesus Cristo. Amém? Joelma, como é que tá a Júlia? Dá um feedback aí pra gente, tá bom? Espero que esteja tudo bem com ela, tá bom? Dá um abraço aí, um beijo também no Mateus, também nas nossas crianças que já estão grandes, Crescidas. mas nós como pais sempre nos preocupamos, né, com os nossos filhos. Pra gente, a minha filha mais velha, Gabriela, vai fazer 18, mas pra mim é como se ela tivesse 18 meses. Ela vai fazer 18 anos, mas pra mim é como se ela tivesse 18 meses. Vai ser minha eterna filhinha, meu bebê, né, que a gente tanto esperou. Né? A Dani também Vai fazer 15? vai fazer 15, mas é como se ela tivesse 15 meses. Né? Não. Filhos são filhos, né? E eu acho que é assim que Deus também nos vê, sabia? É assim que Deus nos vê, né? Como seus filhinhos, apesar das nossas idades estarem um pouco avançadas, mas Deus acho que vê da mesma forma, né? Esse amor paternal, tá bom? Elas também, graças a Deus, que bom. Que bom. Amém? Deus abençoe. Deus continue abençoando aí vocês. Então, foi Cristo quem veio, né, segundo as Escrituras. Foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados. Foi Cristo quem foi sepultado e quem ressurgiu da morte para a nossa justificação. Enfim, foi Cristo Jesus que deu este mandato por causa de todas essas coisas aqui que a gente citou. Filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor, que a Vânia colocou e o Modesto colocou, amém. Deus los bendiga muito em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Vamos falar aqui, né, na língua dele. Deus los bendiga, Deus nos abençoe. Obrigado, Modesto, Deus te abençoe também. Amém. Deus te bendiga, amigo. Em nome de... Em né? nome de Jesus Amém. de Nazaré, amém. Arranhando um pouquinho aqui do espanhol. Vamos lá. Semana passada a gente esteve na Espanha, né, visitando algumas cidades aqui próximas de Portugal. Os dois países são próximos aqui, né? E a gente andou treinando um pouquinho o nosso espanhol, né? Bom, quem sabe, né? A gente topa com algum espanhol, né? A gente aproveita para evangelizar também. Amém.
Então foi Cristo quem participou com a carne e o sangue para que, conforme Hebreus 2:14, pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ou em espanhol, o diablo. Amém? Então, para que ele aniquilasse o império da morte. Ainda bem que Modesto entende Amém? português, senão a gente ia ter que estar falando também em espanhol, né? Daqui a pouco a gente vai ter a tradução simultânea aqui na live. Pois é. Vamos lá. Deus exaltou soberanamente Cristo. Filipenses 2:9-11. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quem deu o mandato é Cristo. E por quê? É Cristo quem é posto à direita de Deus nos céus. Quem é? Efésios 1:20-22. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1:20-22. E tem muitos pastores, né, que tem a alcunha e a ousadia. Não, a minha igreja. Querido, o dono da igreja é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Tá bom? Então você que faz questão, né, do seu título, o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Olha, Cristo é o cabeça. Tá bom? Você é o co-pastor. O pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Tá bom? A minha irmã também está treinando ali o espanhol dela. Glória a Deus, vi benedica em nome de Jesus. Não, em italiano. Ela está falando em italiano. Aí ela já misturou tudo. A gente estava falando em espanhol, ela já entrou com italiano aqui. Ali, ó, Auguri da lei. Então, italiano. Só sem falar italiano é começar. A gente tá indo na Espanha, na Itália. Na Itália e vambora. Meu Deus do céu. Vambora. Tá uma salada isso daqui. Daqui a pouco tá igual a Torre de Babel aqui, cada um falando uma língua. Vamos lá. E é a Cristo quem foi, conforme Mateus 28:19, dado todo o poder no céu e na terra. Tá bom? Então, é Cristo Jesus, o cabeça da igreja, o pastor das ovelhas, se chama Cristo Jesus. Você é co-ajudante, você é co-pastor. Amém? Aquele que deu o mandato de pregar o evangelho é aquele que venceu e é o único digno na terra, no céu ou debaixo da terra de abrir e desatar os selos do livro que está na mão daquele que está sentado sobre o trono, o leão de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5:1-7. Amém? Então foi esse que deu o mandato. E quem deu o mandato também é o único mediador. 1 Timóteo 2:5-6. Aquele concebido pelo Espírito Santo, o Deus Filho, o precioso Jesus Cristo. Foi ele que disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então foi esse que deu o mandato. Então a gente tem que obedecer. Foi esse que deu o mandato. Temos que obedecer, Tá? obedecê-lo. Temos que obedecê-lo. Olha, José Smith dos Mormons, Martim Lutero dos Luteranos, João Calvino dos Presbiterianos, John Knox dos Anglicanos, o apóstolo Pedro dos Católicos, a psicologia, o entretenimento cristão, o sensacionalismo devem dar o devido lugar a Cristo Jesus. Porque a vaga de comissionador do mandato de pregar o evangelho
não foi desocupada ontem, não é desocupada agora e nunca será desocupada. Ela está ocupada por Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Conforme fala o pastor Paulo Borges, né? Paulo Borges Júnior, deixa Deus ministrar no teu coração. Amém. Amém. Por Cristo mandar pregar o Evangelho a toda criatura, sabemos que tal mandato não se originou na inteligência ou no pragmatismo do homem, e não precisa das invenções do homem para continuar. Também sabemos que não veio por nenhum anjo qualquer. O mandato de pregar o Evangelho a toda criatura vem a nós através do Deus Pai, como ele é revelado a nós pelo Filho. E o nosso mandato é do céu e, portanto, é um privilégio abençoado e uma responsabilidade seríssima para com este mundo. E se a gente verificar cada ocorrência da entrega do mandato a quem Cristo autorizou a si pregar, a gente vai entender que esse mandato é dado a um grupo seleto e não ao mundo cristão em geral. Tá bom? Vamos lá ver essas referências para a gente encerrar a live, esse estudo de hoje. Mateus 28, 18 ao 20. Aí, agora o Sorin quer falar romeno. Ai, Sorin, aí não dá, né? Fale também, estamos dando você falar em romeno. Olha, eu só sei uma palavra, eu só sei uma frase que você me ensinou lá na fábrica, tá bom? Mas essa frase eu não posso falar aqui. Não pode falar. Eu não posso falar aqui. Você sabe qual é, Sorin? Você sabe qual é. Então a gente não pode mas falar. eu não vou falar. Deixa eu ler aqui as referências para a gente encerrar essa live, que é melhor. Mateus 28, 18 ao 20 diz o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. As pessoas com quem Jesus estava enviando com este mandato são os mesmos a quem ele prometeu estar até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está com aqueles que se ajuntam em meu nome. São estes que ele prometeu estar no meio deles. E estes que se ajuntam em seu nome, se ajuntam de acordo com a sua autoridade, sua doutrina, suas ordenâncias. E seu exemplo guia eles a estes que têm a presença do Espírito Santo. Amém? Isto é, o que significa ajuntar em seu nome. Porque ele vai muito mais além de 2 ou 3 pessoas fazendo um círculo e, sinceramente, apertando as mãos um do outro e vocalizando o nome de Jesus. Ok? É aquele versículo, né? Onde 2 ou 3 pessoas ali estiverem, né? Ali eu estarei no meio deles. A gente não está falando disso aqui, desse termo. Mas o que a gente está falando é se ajuntar no nome de Jesus, que vai muito além disso. Né? A gente pode dar um exemplo quando Davi se aproximou de Golias, né? E falou o seguinte: olha, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho ou eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem nos afrontado. Davi, ele vai ao encontro de Golias, do gigante, né? Com a liderança do Senhor, com a sua autoridade. Ele vai até aquele gigante com os meios, com a mensagem, com a representação, né, do próprio Deus. Jesus está no meio deste ajuntamento que se reúne em seu nome. O mandato de ir pregar o Evangelho a toda criatura é claramente dado a estes reunidos em seu nome. Ou seja,
aqueles que têm a sua liderança, a sua autoridade, a sua doutrina, né? Ou a sã doutrina, que é o Evangelho, as suas ordenâncias, o seu exemplo guiando eles, e este sobre quem veio o Espírito Santo de Deus. Amém? Ou seja, esse comissionamento veio para quem? Para todos aqueles que entendem, que entenderam o Evangelho, e aqueles que seguem esta doutrina, aqueles que pregam essa sã doutrina, que cumprem essas ordenâncias, que cumprem e dão o exemplo, guiando eles, e este sobre quem o Espírito Santo hoje habita. Amém? E estamos inseridos nesse meio. Então, este comissionamento é para nós. Amém, queridos? Uma outra referência que a gente pode citar é Marcos 16, 14 e 18, que diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os que Jesus deu o mandato de pregar o evangelho não são super-homens ou anjos, mas são homens salvos dos seus pecados por Cristo, que estão sendo aperfeiçoados. Amém, querido? Não são perfeitos, estão sendo. Não são perfeitos, não são super-homens, não são mulheres maravilhas, ok? Mas são homens salvos dos seus pecados, que estão sendo aperfeiçoados por Cristo Jesus. E a quem Cristo deu o mandado de ir a todo mundo pregando este evangelho, tá bom? São os que pregam somente Cristo para a salvação. Amém, querido? Outra referência, Lucas 24, 44 ao 49. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem recebeu a ordem de ir pregando o evangelho é o ajuntamento que começou com o evangelho sendo anunciado por Cristo, ok? Começando aonde? Em Jerusalém, não em Roma, não em Londres, não em Nova York ou em qualquer outro lugar. Essa mensagem, ela é o arrependimento para a remissão dos pecados. Não foi uma pregação de dons, não foi uma pregação de filosofia, bem-estar, muito menos foi uma pregação de prosperidade, de obras, tá bom? A quem Cristo deu o mandato a evangelizar o mundo é aquele grupo que tem os apóstolos como as primeiras testemunhas, tá bom? O ajuntamento que foi autorizado de ir pregar é aquele que recebeu a promessa do Pai, ou seja, aquele que estava reunido em Jerusalém no dia do Pentecostes, sobre o qual desceu o poder do Espírito Santo. Ou seja, que ajuntamento é esse, então, que a gente está falando aqui? É a Igreja de Jesus, que começou a ser constituída ali naquele momento, tá bom? Depois Jesus impulsiona, vamos dizer assim, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os nossos primeiros irmãos na fé, e esses impulsionaram ainda mais, e o evangelho chegou e foi espalhado pelo mundo inteiro, e chega até nós, chega até a nossa geração,
E hoje Deus nos levanta como aqueles nossos primeiros irmãos a pregar este mesmo evangelho, esta mesma mensagem para a salvação de outras pessoas, amém? Que precisam ouvir a respeito disso. Ah, mas eles já ouviram. Sim, já ouviram muitas pregações e muitos pregadores já discorreram, já testemunharam a respeito de Cristo, enfim. Mas aqui a gente está falando de evangelho que deve ser pregado conforme a igreja primitiva pregava, ou seja, de forma oral, ali num contato físico e muitas das vezes um contato individual. Não é como muitos têm pregado, sabe? E muitos têm feito até o famoso apelo, né, no final das pregações, e praticamente eles lançam ali a rede, né? Ou melhor dizendo, eles lançam o anzol, mas colocam qualquer tipo de isca, né, naquele anzol, e muitas das vezes as pessoas vêm, tá? Mas vêm pela sua emoção, e nós já tratamos disso também aqui numa live anterior, né? Vem pela sua emoção e não fincam raízes, não fincam bases sólidas, porque a pregação foi qualquer outra coisa muito baseada em emoção, em triunfalismo, em sensacionalismo, e o evangelho realmente verdadeiro ou genuíno, ele não foi exposto, ele não foi pregado. Por isso que muitas pessoas vêm, caminham um tempo e logo se vão, porque não fincaram bases, tá bom? Não fincaram as bases. Outra referência, João 20, 21, 23 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Desse relatório da comissão sendo dada por Jesus, aprendemos que a comissão foi dada àquele grupo com o qual Jesus reuniu e deu a paz, e qual recebeu tanto a promessa do Espírito quanto o recebeu pessoalmente. A organização que tem o mandato de ir pregar e batizar é aquela que tem a autorização dos céus, ok? Ou seja, aquela organização pelo qual Deus trabalha na terra. E que organização é essa? A Igreja de Cristo Jesus. Amém? Somos nós. Atos 1, 4 ao 11 diz: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, para que de mim, disse ele, ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serão testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-lhes aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens de Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. O ajuntamento ao qual Cristo deu ordem de ir, pregar, batizar e ensinar, é aquele com o qual reuniu depois da sua ressurreição e deu a promessa do Espírito Santo, e o qual faria deles testemunhas poderosas. E foi essa organização que recebeu destaque do céu para ser aquela aprovada por Deus, por qual ele estará fazendo a sua obra de missões
até a consumação dos séculos. Ou seja, esse mandato ele vem da mais alta autoridade na terra, ou seja, Cristo Jesus. Esse mandato ele tem o alvo mais abrangente. E que alvo mais abrangente é esse? Os confins da terra. Esse mandato tem aquela mensagem única que agrada ao Senhor. E que mensagem é essa? O Evangelho. Esse mandato, pela obra de Deus, que é a salvação, traz vida e esperança onde a morte e o desespero reinam. Esse mandato dura o maior número de séculos, ou seja, até que Cristo volte. E esse mandato se multiplica em outras congregações da mesma fé e ordem. Então, queridos, participem com as suas orações para que Deus faça sua obra de salvação aonde a sua palavra estiver pregada, estiver sendo pregada. Seja sempre orientado pelo mandato, não esteja orientado pelo que está na moda ou aquilo que traz resultado imediato, mas lembre-se da sua responsabilidade dada por Cristo até que Ele venha. Amém. Amém, querido? Faça o ID. Vamos fazer, né? Vamos... Cumpra Isso. o ID. Isso. Obedeça a este mandato e anuncie o Evangelho. Nada mais, nada menos do que o Evangelho, porque isto agrada ao Senhor. E aquele que te deu a ordem, nós citamos aí várias referências, vários títulos, várias citações a respeito daquele que deu o mandato. Amém. Aproveitem cada oportunidade. Importa o local. Fale do Senhor. Faça o ID. E só para concluir a questão também de missões, né? Você, como a gente falou, é praticamente impossível atingir todas as nações, ok? E é praticamente também impossível você estar em todos os campos missionários que existem neste mundo. Mas você pode estar nestes campos missionários, sabe como? Com os seus joelhos dobrados. A tua intercessão, a tua oração. Isso. Amém. Amém? Em favor de muitos homens e mulheres que hoje estão espalhados pela face da terra, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, tá bom? Anunciando o reino de Deus. E pregando para quem está perto, né? Amém? Podendo falar. Você pode atingir esses campos missionários com os seus joelhos dobrados. Amém, Jesus. Amém? E usando a sua boca para estar falando aí. E muita gente fala, eu tenho um sonho, nossa, se Deus me levasse para a África, se Deus me levasse para a Ásia, se Deus me levasse para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Queridos, a missão, vamos dizer assim, principal, a primeira missão, sabe aonde começa? Dentro da tua casa, com a tua família. Amém? Depois, conforme a gente viu ali na Bíblia, começa em Jerusalém, depois na Galileia, Judeia, Samaria, ou seja, começa dentro da nossa casa, depois com os nossos familiares mais próximos ali, depois com os nossos vizinhos, depois com o nosso bairro. Aí a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo e chega até naquela comparação onde Jesus falou, até os confins da terra. Os confins da terra são as nações que aí existem. Amém? E se for plano de Deus, se for propósito de Deus, tenha certeza de uma coisa, Ele vai te levar. Ele vai te tirar de onde você está. Se tiver um propósito de Deus, se tiver um plano de Deus na tua vida, nessa área, tenha certeza de uma coisa, Ele vai te tirar da onde você está e vai te levar aonde Ele quer que você esteja.
amém? Para você pregar a mensagem da cruz, para você ser usado por Ele, amém? Amém, Jesus. E a gente diz isso como exemplo, porque nós estamos vivendo isto aqui em Portugal, tá bom? Não foi porque eu quis, não foi porque eu desejei, não. Simplesmente Deus, Ele decidiu, Ele determinou isso nas nossas vidas e hoje nós estamos aqui cumprindo uma ordem dEle. E ai de nós se não cumprirmos, tá bom? Largamos tudo para trás, né? Deixamos tudo para trás para estarmos aqui. Demos com a mala. Então, como missionários também, nós precisamos da sua oração. Precisamos da sua oração. Muita gente acha que é fácil fazer live, é só escolher ali um tema, né? E lança um estudo. Você não sabe os bastidores que é para fazer uma live como essa aqui. E repito, nós não somos melhores do que ninguém, tá? Não sabemos nada, absolutamente nada. O pouco que a gente sabe é pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas estamos obedecendo aqui uma ordem. E a gente conta com a oração de vocês também, tá bom? Contamos com a oração, com a intercessão, para que Deus ele possa cumprir, né, aqui o plano, o propósito para qual Ele nos trouxe para cá, tá bom? É um desabafo aqui até que eu estou fazendo, mas é necessário, tá? É necessária a tua oração. Você nos ajuda muito, né? Orando em primeiro lugar por nós, intercedendo por nós, tá bom? Depois espalhando, compartilhando essa live, esses estudos, enfim. Você nos ajuda dessa forma, tá bom? A tua ajuda, ela é bem-vinda dessa forma. Nós agradecemos a Deus se você tem feito isso, se você tem compartilhado, se você tem falado para outras pessoas, né? Enfim, se você entra no nosso canal no YouTube e curte o vídeo, e deixa algum comentário, ou simplesmente pega o link do nosso canal e, sabe, compartilha com outra pessoa, você está nos ajudando muito, mas muito. Nessas coisas simples, nós já agradecemos você, tá bom? Muito obrigado aí pela tua participação. Um abraço aí também para pastora Cristiane Freitas, chegou agora no finalzinho. Abração, né? Pastora, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, tá bom? O que vale é a tua presença aqui, tá bom? Depois volta aí e assiste o estudo dessa noite, tá bom? Um beijo aí a todos, muito obrigado a todos que participaram, a todos que vão assistir mais tarde, depois, tá bom? A todos que vão compartilhar e a todos que também vão estar orando por nós, tá bom? Nas suas orações, lembre-se, né? Do Adriano e da Darlene, lá de Portugal. Santiago do Cacém, amém? Portugal. Santiago do Cacém, Sines, Santo André, Grândola e outras cidades aqui do Alentejo, né? Portugal inteira pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Portugal é de Jesus Cristo. Portugal é de Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que Deus possa estar abençoando e que vocês tenham um bom domingo. Amém? Deus te abençoe, querido. Muito obrigado aí. Até semana que vem, querendo Deus, se Deus quiser, ok? É a vontade dele que prevalece nas nossas vidas. Tá? E semana que vem a gente vai falar sobre o que a nossa mensagem não é, ou o que o Evangelho não é, tá bom? Assunto aí interessante e assunto polêmico também para a semana que vem, querendo o nosso Deus. Amém? Muito obrigado.
Graça e paz para todos. Boa noite, um bom domingo e uma semana abençoada Em nome de Jesus. em Cristo Jesus. Amém. Amém.